Olá pessoal, hoje nós vamos conversar sobre os recursos terapêuticos que mais influenciam a fase de proliferação no reparo tecidual. Essa é uma fase essencial, porque é quando o tecido realmente começa a se reconstruir. Fibroblastos, colágeno, angiogênese, tudo está acontecendo ao mesmo tempo. E justamente por isso, entender como cada recurso atua e faz toda a diferença na prática clínica. Algum deles acelera a reorganização das fibras, outros ajudam no metabolismo celular e alguns até modulam fatores de crescimento. E ao longo do vídeo vamos explicar de forma bem objetiva como esses recursos interferem nesse processo tão importante da cicatrização. Vamos nessa? Agora nós vamos falar sobre as terapias térmicas. Você já parou para pensar em como o frio e o calor influenciam um tecido que está prestes a ser reparado? Bem pessoal, nesse slide vemos a crioterapia, que deve ser utilizada com cautela na fase de proliferação. Por quê? Porque o frio ele causa vasoconstrição, o que vai reduzir o calibre dos vasos e, consequentemente, com essa redução, vai reduzir também o aporte de oxigênio e nutrientes para esse tecido. E o impacto disso é que pode prejudicar a atuação dos fibroblastos e atrasar a produção de colágeno e também atrasar a cicatrização. Então, por isso, o uso da crioterapia geralmente é evitado nessa fase. Mas tem uma exceção. A exceção ocorre quando há uma reagudização do processo inflamatório, como após um excesso de exercício, por exemplo, sendo usado apenas para o controle de dor e edema e não para estimular o reparo. Bem, na termoterapia, ela é utilizada o calor superficial, como bolsas quentes, infravermelho, enfim, e ela é benéfica na fase de proliferação, desde que não haja uma inflamação ativa. Então, o calor ele vai promover a vasodilatação, o que vai aumentar o fluxo sanguíneo e o aporte de oxigênio e nutrientes, favorecendo a síntese de colágeno. Além disso, ela vai acelerar reações metabólicas e vai melhorar a elasticidade dos tecidos, preparando para a cinesioterapia, por exemplo, com menor risco de lesão durante os alongamentos de exercício. E por fim, na diatermia, ela se destaca por atingir tecidos mais profundos. Entre essas três, a diatermia ela se destaca por atingir tecidos mais profundos, como músculos, articulações, e pode ser aplicada nos modos contínuo ou pulsado. No modo contínuo, há um efeito térmico, com aumento do fluxo sanguíneo profundo e melhora da extensibilidade dos tecidos ricos em colágeno. Agora, já no modo pulsado, ocorre o efeito atérmico, sem aquecimento significativo, o que vai atuar no nível celular e auxiliar na restauração do potencial elétrico das células, o que vai favorecer o processo de reparo. Agora eu vou falar sobre o ultrassom terapêutico. Muita gente acha que ele só esquenta, mas será que é só isso mesmo? Primeiro, é importante lembrar o que acontece nessa fase. Chegam várias células para o local da lesão, começa a formação de novos vasos sanguíneos, o tecido de granulação vai sendo produzido, a ferida começa a contrair e depois vem a reepitelização. É uma fase muito ativa do reparo. O ultrassom ajuda principalmente acelerando esses processos. Um dos efeitos mais importantes é que ele aumenta a migração das células, principalmente dos fibroblastos. Esses fibroblastos são responsáveis por produzir colágeno, então quanto mais eles se movimentam, mais rápido o tecido é reconstruído. Uma coisa interessante é que in vitro, ou seja, em laboratório, o ultrassom não estimula tanto a proliferação direta dos fibroblastos, mas no corpo, na vida real, o número de células no leito da ferida aumenta bastante. Isso acontece porque o ultrassom estimula os macrófagos, que liberam fatores que fazem fibroblastos se multiplicarem. Então, é um efeito indireto, mas muito importante. O ultrassom também estimula a angiogênese, que é a formação de novos capilares, e isso melhora a chegada de oxigênio e nutrientes na área, acelerando a cicatrização. Outra coisa bem comprovada é o aumento na produção de colágeno e de proteínas. No modo contínuo, a secreção de colágeno aumenta em torno de 20% e no modo pulsado esse aumento chega a 30%. Então, para essa fase, o pulsado costuma ser mais interessante, já que o objetivo é estimular sem gerar muito calor.
Além disso, o ultrassom acelera bastante a contração da ferida, e isso é essencial porque significa que o fechamento acontece mais rápido e a cicatriz fica menor. Os estudos mostram que o ultrassom pulsado a 3 MHz e a 0,5 watts por centímetro quadrado já estimula bem essa contração. E o mais interessante é que até intensidades mais baixas, como 0,1 watts por centímetro quadrado, também funcionam. Na prática clínica, quando o objetivo é melhorar a contração da ferida, nós usamos o ultrassom em modo pulsado com ciclo de trabalho de 5% e uma frequência moduladora de 16 Hz. Esses parâmetros favorecem exatamente o efeito não térmico, que é o mais desejado nessa fase de cicatrização. Por fim, o ultrassom também já mostrou benefício no fechamento de úlceras varicosas, úlceras de pressão e outras feridas crônicas, acelerando a regeneração. Eu vou falar sobre 3 recursos que parecem simples, mas têm uma ação celular bem profunda. Será que a luz e os campos magnéticos ajudam mesmo na cicatrização? Aqui nós vemos como a laser terapia atua diretamente na fase proliferativa da cicatrização. O laser aumenta a produção de ATP mitocondrial, elevando o metabolismo celular e acelerando as reações bioquímicas essenciais para o reparo tecidual. Ele também estimula os fibroblastos a produzirem colágeno tipo 3, que é o primeiro tipo de colágeno formado nessa fase. Além disso, o laser ativa fatores de crescimento que favorecem a angiogênese, ou seja, a formação de novos vasos, o que melhora a chegada de oxigênio e nutrientes ao tecido em regeneração. Todo esse processo contribui para reduzir a inflamação persistente e facilitar a transição do tecido para a fase de remodelamento. Então, o laser funciona como um acelerador do reparo biológico, otimizando cada etapa da proliferação. Já o LED, diferentemente do laser, possui menor profundidade de penetração. Por isso, ele é especialmente útil para tratar tecidos mais superficiais e áreas maiores. Entre os principais benefícios, temos o aumento da oxigenação e da microcirculação, o que melhora a entrega de nutrientes e acelera o metabolismo local. Ele também favorece a organização das fibras de colágeno, auxiliando a qualidade do tecido que está sendo reparado. Outro ponto importante é a redução do edema residual, já que o LED ajuda a modular o processo inflamatório. Por ter um feixe mais aberto, ele é ideal quando precisamos tratar regiões extensas com uma cobertura mais homogênea. A magnetoterapia atua principalmente modulando canais iônicos, especialmente os de cálcio, o que influencia diretamente a atividade celular durante o processo de reparo. Ela aumenta a proliferação dos fibroblastos e estimula a síntese da matriz extracelular, favorecendo a formação de um tecido de granulação mais organizado e funcional. Outro ponto importante é a melhora da microcirculação e das trocas metabólicas, o que aumenta a oferta de oxigênio e nutrientes para a área lesionada. Além disso, a magnetoterapia age como um modulador da inflamação tardia e da reparação tecidual profunda, sendo que uma excelente opção para lesões que apresentam atraso na evolução do processo de cicatrização. Agora eu vou explicar 2 recursos que parecem completamente diferentes, mas ambos influenciam a reorganização do tecido. Será que o choque mecânico e o calor profundo fazem sentido nessa fase? As ondas de choque são estímulos mecânicos de alta pressão que se propagam rapidamente pelos tecidos e são usados na fisioterapia para estimular a regeneração, reduzir a dor e acelerar processos de reparo. E quando aplicadas na fase proliferativa, têm efeitos biológicos específicos que potencializam a qualidade e a velocidade da reparação, já que é nessa fase que o corpo está produzindo bastante colágeno tipo 3, formando novos vasos sanguíneos e começando a reorganizar o tecido. Então, quando usamos as ondas de choque aqui, o objetivo não é causar microtrauma, como fazemos na fase crônica. O objetivo é estimular o reparo. Um dos principais efeitos é a estimulação dos fibroblastos. As ondas de choque aumentam a atividade dessas células, que são as responsáveis por produzir a matriz extracelular e o colágeno tipo 3, que vai reconstruir e organizar o tecido neoformado. Outro efeito super importante das ondas de choque é a neoangiogênese, ou seja, a formação de novos vasos sanguíneos. E além disso, as ondas de choque também estimulam um fator de crescimento vascular, o que melhora o aporte de oxigênio e nutrientes para a área lesionada, acelerando assim a cicatrização. E elas também ajudam a organizar melhor o colágeno, deixando o tecido mais resistente e preparado para a fase seguinte, que é a fase de remodelação. E nessa fase ainda existe inflamação leve, e as ondas de choque ajudam a modular essa inflamação,
evitando que ela se prolongue e se torne crônica através da redução de citocinas pró-inflamatórias. E além disso, as ondas de choque melhoram a mobilidade tecidual, reduzindo rigidez inicial e prevenindo aderências, mas de forma bem controlada, porque o tecido ainda é frágil. E eles também aceleram a regeneração de tendões e músculos. Sob os parâmetros das ondas de choque, na fase proliferativa, usamos energias mais baixas a moderadas, porque aqui o foco é a bioestimulação. Então, para as ondas focais, trabalhamos normalmente com a energia entre 0,05 e 0,20 mJ por milímetro quadrado, com disparos entre 1000 a 2000. Já nas ondas radiais, que são as ondas mais superficiais, trabalhamos entre 1,5 a 2,5 bares de pressão, com a frequência entre 8 a 12 Hz e disparos entre 2000 a 3000, sempre com a frequência moderada. Isso porque energias altas nessa fase poderiam reativar a inflamação ou até mesmo atrasar o reparo, já que o tecido ainda é frágil. E os benefícios que esperamos com as ondas de choque nessa fase é uma cicatrização mais rápida e organizada, com menos dor e edema reduzido, uma melhor mobilidade tecidual, um retorno funcional muito mais eficiente e a prevenção da evolução para a lesão crônica. Agora, vamos entender como a radiofrequência atua especificamente na fase proliferativa da cicatrização. E o primeiro ponto é o aumento da temperatura controlada por meio da movimentação de íons, onde a radiofrequência gera calor profundo, que cria um ambiente biológico ideal para a continuação da reparação tecidual. E um dos efeitos mais importantes é o estímulo à neocolagênese, ou seja, a radiofrequência ativa fibroblastos, aumentando a produção de colágeno tipo 1 e tipo 3, que são fundamentais para reconstruir o tecido lesionado. Também temos a melhora da vascularização, ou seja, o calor promove a neovascularização e aumenta o fluxo sanguíneo, trazendo mais oxigênio e nutrientes para o local. E outro benefício é a aceleração do metabolismo celular, que favorece replicação celular, síntese proteica e migração dos fibroblastos. Tudo muito ativo nesta fase. E a radiofrequência ainda melhora a organização das fibras de colágeno, contribuindo para um tecido reparado, mais forte e funcional. E ela também auxilia na redução de edema residual, graças ao aumento da microcirculação e drenagem linfática. E por fim, um efeito clínico muito percebido é a analgesia. A melhora da circulação e o relaxamento tecidual reduzem a dor e assim melhora a mobilidade. Agora, para fechar, eu vou falar sobre 3 recursos que muita gente confunde. Será que tudo que é energia serve para cicatrização? Ou tem alguma coisa que atrapalha? Primeiro, falando da luz intensa pulsada, também chamada de LIP. Ela pode atuar por fototermólise seletiva, ou seja, a luz é absorvida por cromóforos específicos e se transforma em calor. Dentro da fase proliferativa, esse calor suave estimula fibroblastos, favorece a síntese inicial de colágeno e ainda melhora a angiogênese, porque aumenta o fluxo sanguíneo local. Além disso, a LIP também ajuda a organizar as fibras de colágeno, deixando o tecido mais uniforme. Porém, é essencial ter cuidado. Se a energia for muito alta, ela pode superaquecer o tecido, atrasar a cicatrização e até causar queimaduras. Por isso, a palavra-chave aqui é dosagem adequada. E se na LIP o calor é controlado pela luz, na ultracavitação o efeito principal vem do movimento das microbolhas. Então, vamos para o próximo recurso. A ultracavitação produz bolhas microscópicas que vibram e implodem no tecido. Essa ação mecânica aumenta a perfusão sanguínea, melhora o metabolismo celular e ajuda no alinhamento inicial das fibras de colágeno que estão sendo formadas durante a proliferação. Como consequência, o tecido recebe mais oxigênio e nutrientes, o que favorece uma cicatrização mais organizada. Mas, assim como nos outros recursos, o excesso pode ser prejudicial. Intensidades muito elevadas podem agredir fibroblastos, aumentar edema ou machucar um tecido que ainda está sensível. E, enquanto a ultracavitação age por vibração e microbolhas, o ultrassom macro e microfocado trabalha de outra forma, um calor profundo altamente concentrado.
O ultrassom macro e microfocado gera ponto de calor profundo extremamente preciso. Na fase proliferativa, esse calor estimula a síntese e reorganização do colágeno, acelerando a transição do colágeno tipo 3 para o tipo 1, que é mais resistente. Além disso, melhora a firmeza do tecido, contribuindo para uma cicatrização mais estável e com menor flacidez. Porém, assim como vimos antes, é essencial respeitar o momento certo. Se aplicado cedo demais ou com energia excessiva, pode destruir fibras recém-formadas e atrasar a recuperação. Então, depois de entender como cada recurso funciona, fica claro que todos podem ajudar, desde que usados com responsabilidade. Em resumo, LIP, ultracavitação e ultrassom focado podem potencializar a fase de proliferação, estimulando fibroblastos, colágeno e circulação. Mas, ao mesmo tempo, exige atenção na escolha dos parâmetros para não prejudicar o tecido que está se formando. Ou seja, tecnologia ajuda, mas a fisiologia é quem manda. E esses foram os principais recursos utilizados e os que não devem ser utilizados na fase de proliferação. Cada um atua de um jeito, mas o objetivo é o mesmo: favorecer a reorganização e o fortalecimento de um novo tecido. Esperamos que tenha ficado claro e que ajude nos seus estudos. Obrigado por assistir. E até a próxima! Mas tá legal aí? Mas tá legal? Sobre o